Então, né, meu povo, vamos continuar aqui agora com o soneto 1 de Cláudio Manuel da Costa, né? Esse aqui é um sonetozinho, né, mais curto. Lembrando que a estrutura do soneto, né, são os dois primeiros versos com 4 linhas, em que os primeiros e os últimos o primeiro e o último da estrofe eles rimam entre si e os dois dos meios rimam também, né? Então é assim o sistema de rimas, né? Esse rima com esse e esse rima com esse. Nas duas primeiras estrofes, né, que são estrofes que tem 4 versos, e aí depois eles rimam assim, que são as emparelhadas, né? Alternados, na verdade, se alternam. Enfim. Vamos lá, dar continuidade aqui. É um sonetão, um poema bem mais curto, mais simples, né? Só tem 4 estrofes. Então, vamos lá, né? Então, aqui, né, como eu falei, soneto 1, Cláudio Manuel da Costa. Para cantar de amores tenros, delicados, né? Tenros cuidados, tomo entre vós, ó montes, ó o instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento, se é que de compaixões sois animados. Então aqui ele está falando sobre o que ele vai cantar, né? Que ele vai cantar de amor tenros, né? Tenros cuidados, né? Para cantar de amor, na verdade, desculpa, ele está falando aqui que para cantar de amor tem que ter um cuidado delicado, né? Então ele fala: tomo entre vós, ó montes, né? Que seria uma estrutura da natureza, cantando para a natureza, né? O instrumento, né? Lembrando que esses poemas, principalmente quando era na época que eles tentam emular, na verdade, que seria o termo certo, eles tentam fingir que estavam lá na Roma antiga, que eram pastores da Roma antiga. Então, antigamente os poemas eles eram cantados junto com a lira. Mais ou menos também aqui no ali até o quinhentismo, na verdade, os poemas eles eram também assim feitos de forma cantada também. E até aqui você vê que até o romantismo, na verdade, você vê muita ritmo, som nos poemas justamente por isso. Então você pega esses elementos, né, da estrutura antiga. Né? Hoje os poemas não tem nenhuma relação, a música acabou virando uma coisa à parte, né, e muito diferente por sinal. Até porque antigamente a música era muito ligada mais a instrumento só do que a voz em si. Então era muito mais ligada ao uso dos instrumentos, né? Era o foco principal. A voz, inclusive, funcionava quase como um instrumento também. Hoje em dia a música também é outro tipo de música, né? Por isso tem o nome música clássica, né? Ou música erudita. Enfim, continua aqui. Ó. Então ele está falando o quê? É um poema que ele está falando sobre aquilo que ele vai cantar. Ele vai falar do fúnebre lamento dele, né? E aí ele vai, no segundo estrofe, ele faz uma comparação entre ele e os grandes, dois grandes, na verdade, não sei se eu posso chamar de poetas do passado, mas eram figuras quase que lendárias, né? Então aqui, ó, já vos vistes que aos ecos magoados do traço Orfeu parava o mesmo vento. Então ele está falando que os ecos, né, que os montes lá ouviram, né? Aqui o eco magoado de Orfeu também bate, né? Então é bem interessante essa visão dele. E ele depois continua, né? Aí, da lira de Anfião ao doce assento, se viram os rochedos abalados. Mesma lógica aqui. É interessante que vocês notam que eles invertem para ficar mais difícil, né? Então, em vez de dizer assim, viram os rochedos abalados, se viram os rochedos abalados, ao doce assento da leira de Orfeu. Ele inverte tudo, mistura e joga, para obviamente bater o ritmo mais correto, mas também é uma característica que era da escrita latina também. A escrita latina era feita de uma forma bem embaralhada, mesmo, mas haviam elementos dentro do próprio latim que facilitavam essa questão do entendimento. Aqui não, aqui é. Por isso que eu falei, ele tenta emular, mas às vezes não sai tão. Não sai natural, às vezes, na verdade. Obviamente, para a época, foi o estilo da época, né? E como as pessoas escreviam muito assim, liam muito assim, eles virou uma coisa comum, mas principalmente hoje, principalmente, né, nos dias de hoje, que as pessoas mal sabem interpretar um texto, fica bem difícil
Isso é meio chato, até para quem é professor de português, como é o meu caso. Eu não sou muito especialista nessa área, sou especialista mais em latim mesmo. Mas quando eu vou ler, às vezes dá um bug na minha mente, eu tenho que dar uma concentrada. Então, os poemas Arcade são poemas bem difíceis de ser lidos por causa dessa barreira que eles fazem com a própria linguagem, além da própria questão temporal, né? Faz muito tempo que foi escrito, ele é escrito dessa forma um pouco confusa, um pouco truncada, pega o que era sujeito, em vez de ele começar no sujeito, ele começa com um advérbio que puxa para cá, o bagulho é louco. Enfim, então é isso. Enfim, já esse poema aqui já era para ter 5 minutos, você imagina, vai em 6 minutos, mas tudo bem, vamos logo terminar aqui. Bem sei que outros gênios o destino para cingir de Apolo a verde rama lhes fuz na lira estro divino. Então, aqui é confusão total. Então ele está falando que bem sei que dos outros gênios o destino lhe influiu na lira, né, inspiração, estro divino, para cingir, né, para se unir a Apolo a verde rama, que são os galhos, né? Então, aqui ele está falando praticamente como se Apolo, né, junto com o destino, influía dentro da lira, né, inspiração divina para é, para outros gênios, né? Que eles tinham realmente inspiração e ele está aqui se colocando abaixo de quem veio no passado. É quase uma ode, uma questão de admiração por quem vem. E ele está pedindo, ele tá pedindo passagem. É como se ele dissesse assim: olha, muita gente boa antes de mim aqui, eu sei, muita gente foi inspirada pelos deuses, muita gente aqui teve o destino, né? O destino viu outros gênios, mas abra aí que eu quero passar também aqui. Eu vou aqui me meter aqui nesse mundo que é a poesia. Aí, o canto, pois a minha voz derrama, porque ao menos em tom peregrino, que eles colocam na figura peregrino, né? Se faz digno entre nós também de fama. Que ele está falando, que ele também canta, porque apesar de ser um peregrino, né? Alguém que ainda está ali começando, ele também se faz digno entre vós, né, entre eles, aqueles grandes, e alguma fama, pelo menos, então, se coloca numa condição de respeito à poesia dele mesmo, apesar de admirar muito aqueles que vieram antes dele. Enfim, pessoal, esse poema aqui é mais curtinho, mas é mais difícil de ler, né? Bem pesadinho esse poema aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Eu sei que foi um pouco confusa, mas fiquem tranquilo aqui que é mais para vocês terem uma noçãozinha aqui do que foi falado, do que é essa escola literária. A escola literária cai pouco, não é nem, ou vocês vão precisar pouco da vida, mas é bom vocês terem uma noçãozinha sobre isso. Enfim, próxima semana eu vou fazer uma atividade, mas ser bem lightzinha, bem tranquila. Então é isso aí. Bom final de semana para todo mundo. Boa semana para todo mundo. Tchau, abraço.